geometria projetiva. Da Antiguidade até a Idade Média, as ciências e as artes estavam subordinadas às crenças mitológicas e religiosas. A natureza não era descrita como ela realmente era, mas como nos queriam fazer crer as fantasias míticas e religiosas. Assim, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra porque a Igreja assim decretou. Também os pintores desenhavam seus heróis e seus santos não na perspectiva natural, mas com o tamanho de acordo com seu status na hierarquia da Igreja. Foi somente no século XV, particularmente na pintura, que uma nova forma de representar nossa observação nasceu, a perspectiva. Depois disso, nada voltou a ser como era. A perspectiva é um sistema de representação gráfico que permite ao artista colocar na tela uma cena representada realisticamente, ou seja, é uma representação de um objeto tridimensional em uma superfície bidimensional. Diferente da geometria clássica, que gira em torno de dimensões e formas de figuras, a geometria projetiva lida com outro aspecto fundamental das figuras, a projeção. Grandes arquitetos e pintores da Renascença, como Leonardo da Vinci, Brunelleschi e Albrecht Dürer, foram os primeiros que procuraram e conseguiram retratar o mundo tridimensional no espaço de duas dimensões da tela. Sob a perspectiva, Leonardo da Vinci escreve: perspectiva é uma demonstração racional pela qual se confirma que imagens de todas as coisas são transmitidas ao olho por linhas piramidais. Corpos de tamanhos iguais farão ângulos maiores ou menores nas linhas piramidais de acordo com as diferentes distâncias entre eles. Por uma pirâmide de linhas eu quero dizer aquelas linhas que, partindo da superfície dos corpos, convergem em uma distância a um único ponto. Ele também desenvolveu fórmulas para calcular a relação entre a distância do olho ao objeto e seu tamanho na tela a ser pintada. Se você colocar a interseção, ou seja, a tela, a 1 metro do olho, estando o primeiro objeto a 4 metros do olho, este diminuirá de 3/4 de sua altura na interseção. E se ele estiver a 8 metros, este diminuirá a 7/8, e se estiver a 16 metros, diminuirá 15/16, e assim por diante. Na medida que a distância dobra, a diminuição dobra. Assim como Leonardo da Vinci, Brunelleschi conhecia os princípios matemáticos da perspectiva. Em 1415, Brunelleschi pintou essa igreja em Florença na superfície de um pequeno espelho bem em cima de sua própria reflexão. Para demonstrar que seu desenho era de fato uma réplica exata que poderia enganar a visão, Brunelleschi fez um pequeno furo no espelho e se posicionou diretamente em frente à igreja, olhando através do furo a igreja real. Então ele posicionou um espelho em frente do painel pintado, de modo que o segundo espelho bloqueou a visão da igreja real, mas que refletia sua versão pintada. Movendo o segundo espelho, cobrindo e descobrindo a visão da igreja, Brunelleschi pôde verificar se sua pintura era uma réplica exata da igreja real em 3 dimensões, feita em 2 dimensões. A partir daí, Brunelleschi desenvolveu um sistema matemático onde as linhas perpendiculares à pintura convergiam para um ponto, o ponto de fuga, como numa projeção da estrada de ferro. Outros pontos de fuga são determinados por estruturas que não são perpendiculares ao plano da pintura, como, por exemplo, as linhas determinadas pelos lados oblíquos do octógono que forma a igreja. Os pontos de fuga unidos determinam a linha do horizonte. Em 1514, Dürer produziu a Melancolia. Trata-se de um entalhe em madeira que mostra instrumentos científicos e de alquimia desorganizadamente espalhados, enquanto um intelectual em forma de anjo
sugere a melancolia originada da obsessão pelo estudo. Duret, além de artista, era matemático. Observe o poliedro de 8 faces existente na imagem, conhecido como sólido de Duret. As bases do poliedro aparentam consistir em 2 triângulos equiláteros e as faces 6 pentágonos. Duret introduziu no canto superior direito um quadrado mágico, o primeiro visto na Europa. Um quadrado mágico é um arranjo de números inteiros em linhas e colunas de tal maneira que os números em cada linha e em cada coluna e nas diagonais têm sempre igual soma, a chamada soma mágica. Por exemplo, na primeira linha temos 16 mais 3 mais 2 mais 3 igual a 34. Na segunda coluna temos também 3 mais 10 mais 6 mais 15 igual a 34. E em uma das diagonais 16 mais 10 mais 7 mais 1 igual a 34. Os números 15 e 14 aparecem em sequência na última linha, indicando a data em que o trabalho foi executado. Note também que a soma dos números nos 4 quadrantes é 34. Duret combinou seus conhecimentos de geometria com seu talento artístico para criar muitos métodos para desenhar. Sistematizou a construção de letras romanas, recorrendo a construções geométricas, e inventou alguns aparelhos para resolver o problema de dimensões e proporções dos temas que desenhava. Um desses aparelhos consistia num vidro quadriculado colocado entre o artista e o modelo. Duret traçava um quadriculado com os mesmos espaços no papel e, mantendo o mesmo ângulo de observação, transferia os traços do modelo para o papel, ajudado pelo quadriculado.